Olá amigos, muito bom dia. Sejam todos muito boa tarde, né? Muito bom dia, não, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo chat especial do Investmania, onde nós vamos apresentar aí, de acordo com o nosso embasamento técnico, a nossa perspectiva para o mercado em 2013, para o mercado de ações em 2013, baseado aí na análise técnica. Peço desculpas já de antemão em relação à minha voz, se tiver algumas falhas. Tive uma pequena crise de garganta, mas vamos melhorando. Vamos então dar início aqui à nossa apresentação. Antes de mais nada, sou Dalton Vieira, analista de investimentos, com especialização em análise técnica, certificação CNPI-T pela PMEC e registrado na CVM. Vamos dar início, vamos ao que interessa. Primeiramente, nós vamos falar e fazer uma leve introdução desse vídeo chat, algumas orientações. No decorrer do chat, vamos abordar Ibovespa, falar do ciclo decenal, uma rápida abordagem sobre o ciclo decenal, e também vamos avaliar aqui o cenário das top 10 do Ibov, que estão indo no Ibovespa em termos de peso, e 10 ativos interessantes aí, que podem trazer oportunidades bem positivas e quem sabe bem lucrativas em 2013. Dando sequência, primeiramente uma introdução rápida aqui. Previsão versus probabilidade. Então, o foco dessa introdução é qual é o teor desse chat. É te apresentar que o Ibov vai chegar, por exemplo, em 100 mil pontos ou 120 mil pontos, ou até mesmo aqui, Ibov nos 87 mil pontos, e você vai comprar a partir desse momento? Não. Não é esse o foco. O foco aqui é apresentar pontos que vão sinalizar realmente uma tendência mais forte de alta do Ibovespa, não só além dos ativos que a gente já abordou, mas o mais importante em relação a isso aqui é o que você faz com essa informação. Se eu chegar para você hoje e falar assim, ó, o Ibovespa pode bater nos 100 mil pontos, então vou comprar. Não é essa informação que eu quero que você tire daqui desse chat. Eu quero informação que, se houver uma perspectiva positiva em cima de um determinado ativo, você vai estar acompanhando, você de repente vai estar operando a favor dessa tendência de alta, dessa possível tendência de alta. Se o ativo já estiver em tendência de alta, você vai estar a favor dessa tendência de alta e, a partir disso, ter uma gestão ativa em cima dessa operação. Mas o que tem por trás aí da previsão? O que tem por trás da previsão? Deixa eu até, esqueci de colocar aqui, mas deixa eu apresentar rapidamente. Vou colocar aqui rapidamente na tela apenas uma dessas notícias. Eu tenho umas duas notícias aqui que eu armazenei um link. Peço desculpa já não ter deixado isso aqui pronto aqui na tela, mas enfim, vou colocar aqui rapidamente. Então aqui, isso foi em 2010. Não tem nada contra as corretoras. Não tem nada contra nenhuma corretora, tem embasamento técnico, cada um tem seu embasamento técnico, mas o mais importante é o que você faz dessa informação. Em 2010, a Itaú Corretora previa Ibov em 87 mil pontos para 2011, ou seja, chegar no final de 2010 em 87 mil pontos. Nós já sabemos que não chegou. Em 2011, também verificamos, eu não vou colocar mais essa na tela, mas através do BlackRock, que é uma instituição muito importante, previa Ibov nos 85 mil pontos ao final de 2011. Não chegou. Se você compra baseado nisso, provavelmente teria ficado chateado com essa informação. Então nessa questão principal, na questão principal de o que fazer com esse tipo de informação, eu particularmente não levo muito em consideração, a ponto de isso que vai definir a minha entrada ou não nesse ativo, uma compra ou não
nesse ativo, baseado se eu ouvi uma informação ou se eu li uma informação que o preço-alvo da Vale para 2013 é R$60. Eu não entro comprando já Vale 5 e aguardo sentado esperando que ela bata em R$60. Tá? Isso é o que eu quero que vocês não tirem daqui de como assim, eu vou comprar então esse ativo que o Dalton está apresentando e vou sentar nele, vou ficar até o final de 2013. Esse não é o foco. Tá? Eu vou abordar mais a respeito para frente. O foco aqui, o que nós trabalhamos constantemente é probabilidade. Tentar entrar nas tendências de alta, entrar a favor da tendência do preço, investir a favor da probabilidade, buscando obter uma rentabilidade a favor dessa grande chance maior, né, que é justamente de ter um acerto e, consequentemente, obter rentabilidade no médio prazo. Então, é a favor da probabilidade, uma série de variáveis que apontam para um determinado ponto, e aí faço a operação, mas sempre estabelecendo uma gestão ativa dessa operação e sabendo ali o momento certo de saída mesmo da operação, ou até que ponto eu vou acompanhar a tendência de alta do preço dessa ação. Durante esse chat nós vamos falar dos cenários, ativos baseado no cenário. O foco aqui vai ser gráfico mensal, porque a gente vai estar falando de 2013, então o foco é abordar o gráfico mensal, ver como é que estão os ativos, os principais ativos, não só top 10 no Ibovespa, como também os ativos que a gente destaca baseado no mensal, que podem trazer operações interessantes, e até tem um aí que já pode estar duas muito próximas de gerar essa oportunidade. Se você vai verificar que eu vou apresentar um cenário favorável desse ativo, então é comprar e esquecer? Não, não é comprar e esquecer. O foco, a gente sabe que esse cenário que eu apresento de um determinado ativo agora, ele pode mudar completamente com o passar do ano. Por isso eu preciso ter o quê? Uma gestão ativa, acompanhar. Ah, Dalton, mas eu não tenho conhecimento técnico. Nós temos, aqui no Investmania tem analistas capacitados para isso. Você pode estar acompanhando, sempre tirando suas dúvidas através dos videochats, através das videoanálises, sobre como é que estão esses ativos que você esteja comprado, tá? Se o cenário dele está mudando ou não. Vou pegar dois exemplos. Começar aqui com BTOW3. BTOW3. Tem uma linha aqui, ó. Essa linha aqui representa que esse ativo em dezembro, fechamento de dezembro de 2011. Ao final de dezembro de 2011, você olha para esse papel, tecnicamente falando, e você não recomenda a compra nele. Porque está em tendência de baixa. Ah, Dalton, mas ele caiu bastante, ele pode subir. Pode gerar um repique de alta. Mas o fato é que esse ativo, antes de subir, ele no primeiro semestre ele chegou a cair quase 45%. E a grande questão é, ele caiu desse jeito e você continuou comprado. Então, um ativo que termina um cenário gráfico mal no ano, olha o que pode acontecer. A ação subiu da mínima no segundo semestre, pegando até a máxima aqui, quase 250% aí para cima. Então é por isso que é importante que acompanhar os ativos, mesmo os ativos que a gente não vai estar abordando aqui como cenário interessante, podem entrar na lista de cenário interessante no decorrer do ano. E aí é o fato de estar acompanhando a gente aí no decorrer do ano, no decorrer de 2013, será um grande prazer ter você aí ao nosso lado aqui no Investmania. Então a gente vai estar acompanhando essas possíveis mudanças de direção ou de cenário gráfico de um determinado ativo. Outro exemplo, ELPL4. Agora vamos falar de exemplo positivo. Ao final de 2011, ELPL4, aqui ó, fechando acima de resistência, topos e fundos ascendentes, rompimento, fantástico. Bom, perspectiva, você olha para o ativo, cenário positivo, cenário favorável para a subida. Só que a ação começou a dar indício de perda de força e olha o que aconteceu com esse ativo. Independente dos fatores de MP, enfim, independente do que aconteceu. Ah, Dalton, foi algo que não era esperado. Mas é isso mesmo, era esperado o BTOW3 subir 250% no segundo semestre de 2012, não era esperado. Tá? Apesar da grande queda, poderia ter realmente um repique de alta, mas poucos esperavam que ela ia subir tanto. Voltando aqui,
O foco então é o quê? Manter uma gestão ativa. É operar a favor da tendência do preço, é focar a favor da tendência do preço, manter uma gestão ativa. Se você não tem conhecimento técnico suficiente, pode investir em conhecimento técnico para que você possa cada vez mais ter uma independência em termos da sua análise. E a outra, não tem um tempo para isso, pode acompanhar a gente aí no Investmania e a gente vai estar buscando sempre ativos que gerem um cenário favorável para que proporcionem no decorrer aí, no médio prazo, a longo prazo, rentabilidade interessante para o seu capital. Então vamos aqui ao Ibovespa ciclo decenal. Na teoria, 2013, pelo ciclo decenal, aponta para o rompimento do topo histórico, 73.920 pontos. E isso significaria o início de uma nova tendência de alta, com base no ciclo decenal de 5 anos. Excelente, né? Se essa teoria virar prática. Mas na prática, o que nós temos? Nesse momento, uma indefinição de gráfico mensal. Aí você olha para o Ibovespa agora, por exemplo, um pregão, nos últimos pregões aí bombando para cima, e, poxa, como indefinição, o Ibov está com tendência forte de alta. Então vamos lá no gráfico. Ibov. Ibovespa, gráfico mensal do Ibovespa. Região do topo histórico está aqui, máximo 73.920. O que nós temos no Ibovespa? Topos descendentes, fundos ascendentes, indefinição. Aquele valor que a gente comenta aí nos videochats, na faixa na faixa dos 62 mil pontos, essa região, em torno de 62 mil pontos, é uma região de resistência baseada numa linha de tendência de alta, que pode ser um pouco alterada, mas enfim, é uma região. O fato é, qual o fator que leva aí o Ibov a um primeiro sinal favorável, o sinal mínimo para que a gente comece a apontar para isso aqui, ó, 69 a 74 mil pontos, que é a barreira mais significativa. Fechar um mês acima dos 63 mil pontos. O mínimo seria uma oscilação acima de 63.500. Eu estou arredondando, se eu pego aqui o valor exato, é 63.428. Então, em 63.428 é a máxima do mês de setembro de 2012. É onde o Ibovespa, vou desenhar aqui, pode no decorrer do mês de janeiro, por exemplo, já fechar desse jeito aqui, ó, saindo aí dando um indício de saída desse triângulo simétrico e podendo buscar suas próximas resistências, que é uma faixa muito importante, vai de 69 mil, esse topo aqui até lá em cima. Essa é a barreira significativa para o Ibov. Então, o primeiro ponto importante, esse é o sinal mínimo para que o Ibov saia dessa indefinição, aponte mais para seu topo histórico, e aqui é que vai ser a grande batalha do Ibovespa. Tá? A grande batalha do Ibovespa. Voltando aqui para a questão do ciclo decenal, o que nós temos no ciclo decenal? Isso aqui é o gráfico anual do Ibovespa. Tá? Gráfico anual do Ibovespa. Tivemos aqui em 1993 o início de um movimento de alta que durou em torno de 5 anos. 5 anos. Caiu um ano, subiu no ano seguinte. Essa queda aconteceu em 1998. Subiu no ano seguinte. Ótimo. Em seguida, 3 anos caindo. Quais são esses anos? Janeiro de 2000, desculpe, em 2000, 2001 e 2002. Na sequência, o que nós tivemos em 2003? O rompimento do topo histórico. 2003 rompe topo histórico. Inicia uma nova tendência de alta. Quantos anos? Em movimento de alta aqui no gráfico mensal. 5 anos. Semelhante ao que aconteceu aqui. 5 anos. Aqui, 98. Aqui, 03, 2003. Tá? Esse mês de queda, 98, esse ano de queda, 98. Subiu. Parou de subir. 2007. Aqui, 2008. 10 anos. 10 anos. Depois disso, lembrando, esse ciclo de 5 anos repetiu esse ciclo aqui.
Na sequência, depois do ano de queda de 2008, tivemos um ano de alta, 0,9. Aqui foi 99, 10 anos. Em seguida, 3 anos fracos, aí mais para baixo, apontando mais para baixo. Semelhante aqui. Então, quais foram esses anos? 10, 11, 12. Aqui nós tivemos 2000, 2001, 2002. Então, dentro do ciclo que aconteceu no passado, não necessariamente que ele deve acontecer, ele tem que acontecer, ou seja, na teoria, 2013, baseado nos ciclos de 10 anos, na teoria, nós teríamos o rompimento do topo histórico de 73.920 pontos. Rompimento do topo histórico. E aí é que entra a questão. Ok, na teoria é isso. Opa, Dalton, então vou comprar. É essa informação que eu quero que você tire daqui? Não. Você entendeu a teoria, você entendeu os ciclos do Ibovespa, você pode ver isso acontecendo novamente, mas você estaria monitorando alguns sinais que a gente considera como sinais mínimos, sinal mínimo, rompimento desse 63.428, eu falo lá, fechar o mês acima de 63.500, melhor ainda. Tá. E o mais significativo mesmo, que a gente vai poder falar, Ibov está em tendência de alta de longo prazo novamente, rompimento 73.920. Então, se isso acontecer em 2013, começa a confirmar um ciclo que aponta para uma alta de 5 anos, ou seja, um ciclo de tendência de alta que pode durar aí 5 anos, não necessariamente que vai durar esses 5 anos. Aí a gente estaria monitorando essa tendência de alta do Ibovespa, logicamente, buscando surfar da melhor forma possível na ponta compradora. Então o Ibov vai ficar muito mais interessante, vários ativos para a ponta compradora, quando tivermos esse alinhamento aqui para cima, superação de 73.920. E aí entra outros fatores a serem comentados aqui agora, Dow Jones e dólar. Dow Jones e dólar. Dow Jones já vem com a tendência de alta de longo prazo, que já tem uma duração aí em torno disso. 2009, 2011, 2012, está indo aí para quase 4 anos de tendência de alta. O fato é que nós temos uma cunha ascendente, isso aqui é um padrão gráfico, que na realidade ela nada mais mostra que o Dow Jones, a tendência de alta dele perdeu força em um ponto importante. Que é essa resistência aqui perto dos 14 mil pontos. Tá? A gente poderia até abaixar um pouco, 13.600 até a faixa dos 14 mil pontos, até 14.200, mas enfim, chegou a perder força quando foi se aproximando dessa região. Temos sim uma divergência de baixa, um enfraquecimento da tendência de longo prazo do Dow Jones, da tendência de alta. Mas vai cair então? Não tem nenhum sinal ainda de queda, só divergência de baixa. É um sinal de alerta. Para o Dow Jones dar um sinal mais significativo de queda, ele teria que perder 12 mil pontos. Isso demonstraria que a força maior é vendedora e a perspectiva é que o Dow Jones tende a dar uma afundada, podendo até buscar a faixa dos 10 mil pontos ou até valores mais baixos, 9.500, que seriam os fundos aqui principais, 10.500 a 9.500. Dólar futuro. Dólar futuro, gráfico mensal. A gente chegou a abordar o dólar futuro aí nas últimas análises. Mas o fato é que o dólar futuro gerou aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, confirmando uma tendência de alta de longo prazo. Subiu, travou, gerou uma chamada flâmula, que é uma figura que ainda aponta para cima, gerou o rompimento. Esse rompimento projetava dólar em torno de 2.400, dólar futuro em torno de 2.400 a 2.500 pontos, vamos falar em termos de valor, assim, ir para o dólar mesmo, 2,40, 2,50. Tá, isso é projeção, é igual quando você projeta o preço-alvo da Vale em R$60. Significa dizer que eu vou comprar agora o dólar e esquecer? Não. Gestão ativa. O fato é que nesse mês o dólar está gerando um sinal de falso rompimento dessa resistência, que era em torno de 2.111 pontos.
um falso rompimento quando volta para fechar abaixo. E se a gente bota no gráfico diário, o que a gente pode observar é que a tendência de alta que vinha de curto prazo do dólar perdeu força quando recuou bastante, ainda gerou uma sinalização de subida, mas agora está próximo de gerar o contrário lá do gráfico mensal, um ombro cabeça a ombro, que apontaria para uma queda, que a projeção dessa queda, dólar R$2 ou dólar futuro a 2.000 pontos. A perda de qual valor? 2.072 pontos, o dólar 2,07. Seria esse patamar a ser monitorado. Fato então que o dólar que vinha com tendência de alta enfraqueceu, enquanto a tendência de alta do Ibov, que era fraca, foi ganhando força e o dólar foi enfraquecendo. Então segue com aquela correlação negativa que geralmente do que aconteceu no passado, Ibov em tendência de alta, dólar geralmente na tendência contrária. Quando há uma divergência, um dos dois tende a alinhar essa divergência, essa tendência contrária em relação ao outro ativo. Então isso é um fato positivo. Se isso acontecer, que está próximo até de acontecer, dólar fechando aqui, dólar futuro fechando aqui abaixo e caindo, melhora a situação para a tendência de alta do Ibovespa, que aí a gente começa a olhar para aqueles 63.500 pontos, e também em termos gráficos, volta o dólar futuro para a região, da indefinição, que pode travá-lo aqui por mais, não dá para se dizer quanto tempo, entre esses 2.111 e 2.000 pontos. 2.000 pontos. Enfim, dólar entre 2,11 e R$2. Então essa é a visão geral que nós temos do mercado para 2013. Temos uma teoria muito boa, muito positiva em termos de ciclo decenal, e temos fatores que começam a trazer perspectivas favoráveis, mas ainda precisa ter esses sinais favoráveis por parte do Ibovespa para que a gente possa surfar bem numa tendência de alta em 2013. Dando sequência. Cenário das top 10 do Ibovespa. Top 10 significa dizer as 10 ações com maior peso, tirando Vale 3 ou PETR3, enfim, tirando aqui as ordinárias, se tiver aqui as preferenciais. Esses são os top 10, esses são os ativos, e esses ativos em conjunto, em termos de peso, na carteira de setembro a dezembro, eles representam 45% do Ibovespa. E a gente pode verificar aqui, olhando para cima, é que tem um viés mais de alta. Vale 5, BBDC4, BVMF3. Olhando para baixo, poxa, a Petro está subindo hoje bastante, será que ela ainda continua olhando para baixo? Eu estou foco sempre no gráfico mensal, num prazo maior. PETR4, OGXP3, PDGR3. Não estou falando aqui de curto prazo ou curtíssimo prazo, estou falando longo prazo, médio e longo prazo. E não sabe para onde olha, é que está ainda indefinido, ITUB 4, BBS3, GGBR4, em 5. Vamos abordar esses gráficos separadamente. Começando aqui para que está olhando para cima, Vale 5, gráfico mensal. Vale 5 que vinha com, deixa eu só ajustar novamente aqui, tirar o ajuste, colocar o ajuste, né, das cotações dos proventos e dos proventos de juros e outros juros, dividendos, agrupamentos, dobramento, qualquer um desses eventos corporativos. Mas enfim, temos aqui o gráfico da Vale 5, gráfico mensal. A ação está gerando neste mês um importante rompimento e chegando numa barreira muito importante, R$40 até a faixa dos R$ 41,80. O primeiro sinal positivo a Vale está dando para reverter esse cenário um pouco mais negativo. É importante ressaltar que ela começou a reagir logo após perder uma região importante de suporte. Então ela não deslanchou muito para baixo, gerou uma divergência de alta e agora está praticamente confirmando essa divergência aí para cima, trazendo uma perspectiva um pouco mais positiva. A Vale também já vai encontrar resistência e importância, assim como o Ibovespa, superando 63.000 pontos, tem um espaço para navegar um pouco mais para cima, mas já vai começar a enfrentar alguma dificuldade na região dos R$ 45 até o topo histórico R$ 48,20, preço com ajuste.
Então, esse é um sinal positivo para a Vale. Tá? E o desafio nesse início de ano já está aqui nessa região dos R$ 41,80 principalmente, ela acima desse patamar bem interessante, mas o fato é, Dalton, se ela não vier para cima dos 41,70, ela no curto prazo, ela segue interessante para operações de curto prazo, mas para um prazo maior, para se dizer que a Vale ganhou realmente força para um possível rompimento de topo histórico, superação desses R$ 41,80, podemos arredondar para 42. E falar que a Vale está agora em tendência de alta bem forte para um ciclo maior, acima do seu topo histórico, acima dos 48 pila. BBDC4, temos um ativo que já rompeu seu topo histórico no decorrer desse ano e ainda vai superando, depois de ter perdido força após superar o topo histórico, conseguiu no mês passado fechar bem e vai vindo dezembro para fazer um bom fechamento. Então é um ativo que em termos de tendência de alta, em termos de tendência, está olhando para cima, está em alta, é um ativo interessante para se trabalhar na ponta compradora, em termos de correções, sobe, corrige, estaria focando nesse ativo para a ponta compradora e que pode trazer um bom desempenho em 2013. BVMF3, rompendo também uma barreira significativa na casa dos 14 pila. Ativo que vinha com a tendência de alta ainda um pouco mais fraca, vai rompendo todo o movimento de baixa anterior, que é algo mais significativo. Terminando o mês acima dos R$ 14,00, torna-se ainda mais interessante, mas enfim, é um ativo em tendência de alta, também olhando para cima, ativo que tende a ter um desempenho favorável, de acordo com o cenário atual. Logo, é um ativo que a gente estaria focando mais em ponta compradora, seja de curto prazo ou médio prazo, buscando essas operações, até que ele nos prove o contrário, que não tende a ter um bom desempenho, mas por enquanto está encerrando o ano bem. PETR4, por que a gente fala olhando para baixo? Porque a PETR4 observa essa linha de tendência de baixa, seus topos descendentes, então ativo travou aqui em cima de um suporte praticamente de 2008, na região dos R$18 até os 17 pila, e vai conseguindo aí, tentando se recuperar, mas ainda fica dentro até de uma figura que poderíamos traçar aqui mais curta, de um triângulo de baixa, onde dentro da tendência de baixa o mais provável seria o rompimento para baixo. Então, para que a Petro, para mim, prove uma perspectiva maior de falar a tendência de alta dela, agora está olhando para cima, é um ativo muito mais interessante para se trabalhar no médio prazo, por exemplo, ela teria que estar acima dos R$23,84, vamos arredondar a R$24. Enfim, quebrar essa sequência de topos descendentes, com isso ela estabeleceria até um pivô de alta de longo prazo para ela, tornando ainda mais significativo acima dos 25,50. Então a Petro faz parte dos ativos que a gente falou olhando para baixo. Seguindo, OGXP3 segue olhando para baixo. Ibov está subindo, tendência de alta de curto prazo, está ainda apontando para os 62 mil pontos, quem sabe para gerar o primeiro sinal favorável de uma perspectiva de buscar topo histórico. E cadê o OGX? O OGX está olhando para baixo, é um ativo em tendência de baixa, assim como a gente tinha, por exemplo, uma BTOW3 apontando para baixo, a OGXP3 vinha apontando para baixo, subiu e vem apontando mais para baixo. Ela pode reagir no decorrer de 2013? Pode, mas por enquanto o olhar para baixo dela aponta lá para 3 pila, 2,75. Enquanto ela não provar algo contrário, gerar uma tendência de alta no mensal que ainda está longe disso. Pode até estabelecer um movimento forte de alta no mensal, que a gente estaria monitorando essa tendência até de prazo menor para tentar pegar alguma coisa de curto prazo nela depois de alguma sinalização de subida. Mas o fato é, se eu fosse focar no médio prazo, do jeito que o ativo está terminando o ano, não seria um ativo que eu estaria pensando em comprar e vou sentar e vou esquecer para sair no final de 2013. Não tem como prever se vai estar em alta no final de 2013 em relação ao fechamento de 2012. Não há como prever. O fato é que, em questões técnicas, o ativo perdeu um suporte, já tinha perdido um suporte importante, depois de uma forte queda deu uma parada, perdeu mais um suporte importante, por enquanto não tem nenhum sinal ainda positivo.
mais um ativo que a gente fala olhando para baixo, PDGR3. Então, PDGR3 também um ativo em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, gráfico mensal. Assim como o OGXP3, que deu uma pancada para baixo na perda nesse importante suporte, ela lateralizou, deu até uma correção e veio para oscilar aqui abaixo. Não fechou abaixo, o OGXP3 fechou abaixo e permanece abaixo lá do ponto, tornando ela um pouco ainda mais para baixo. Mas enfim, para que a PDGR3 reverta esse cenário, precisa, no meu ponto de vista, estar acima de 4,39. Não significa dizer que no curto prazo você não pode aproveitar algumas oportunidades nessa subida que pode levá-la a 4,39. Mas o fato é que é um ativo, neste momento, mais arriscado para se pensar em compra em 2013, principalmente focando no médio prazo. ITUB4. ITUB4 no momento vem aqui testando, é um gráfico muito parecido com o do Ibovespa. Não sei se vocês conseguem recordar aí o do Ibov, o triângulo simétrico, o topo histórico ali perto da máxima desse triângulo simétrico. Enfim, é um gráfico muito parecido do Ibovespa. Então, assim como o Ibovespa, ITUB4, quando fala que não sabe para onde olha, é isso, essa questão, é a mesma coisa do Ibov, ainda não sabe para onde olha. O que vimos no Ibovespa no decorrer do ano é, estabelece tendência de alta, reveste para tendência de baixa. Aí você olha e está olhando meio cético, com tendência de baixa, reveste para tendência de alta. E vai nessa indefinição que a gente entende melhor quando olha para um prazo maior. A partir do momento que o TUB4 supera aqui essa região de 35,50, ela começa a trazer indícios mais fortes, mas só vai mesmo apontar com a tendência mais forte de alta no rompimento do seu topo histórico, uma região que começa de R$ 39,63, perto dos R$ 40 a R$ 41. Tá? É um ativo também que está monitorando. Uma questão principal hoje, por exemplo, a ITUB4 estaria gerando uma oportunidade de entrada dentro do que a gente vinha comentando na superação dessa máxima. Então, o ativo, por mais que não esteja apontando para cima, ela pode gerar algumas oportunidades de curto prazo no decorrer do ano. Mas quando a gente fala de perspectiva para 2013, olhando um prazo maior, esse ativo ainda não tem um movimento tão direcional para a gente prever algo muito positivo para 2013. BBS3, da mesma forma, um canal aqui de baixa, ainda com a tendência que não é tão forte para baixo. Essa tendência perdeu força depois desse recuo muito forte, vai gerando aqui mais um fundo ascendente. Enfim, é um papel que, para ter uma perspectiva maior de alta, a primeira sinalização mais positiva para um prazo maior, para uma tendência maior, sempre focando naquela questão do Ibov romper topo histórico e ter uma tendência forte de alta, quem sabe de uns 5 anos, repetindo o ciclo decenal. Para a BBS3 teria que romper aqui no mínimo os 26,50. Antes disso, operações aí de curto prazo, focando em saída perto dessa região de 26, 26,50, já a região mais complicada operacionalmente para prazos mais curtos. GGBR4 está num ponto muito importante. GGBR4 veio numa forte queda, uma forte tendência de baixo de longo prazo, começou a reagir, estabeleceu uma nova tendência de alta de longo prazo, mas fraca. Fraca está dentro do movimento de baixa, está no ponto fundamental para ela, região dos R$19. Então essa ação pode ver que ela deu uma travada quando chegou nesse patamar. Essa ação acima, se chegar a fechar um mês muito bem, acima dos 19, ou até mesmo arredondando para sair de toda essa confusão aqui dos R$20, ela fica mais interessante para se comprar correções, não necessariamente ainda que é muito forte de médio prazo, mas para trabalhando em correções aí de curto a médio prazo do preço, buscando aí entradas por volta, recua por volta dos 19, recua por volta dos 20, enfim, a gente estaria avaliando, mas enfim, é um ativo que precisa gerar um sinal mais forte para apontar para cima, assim como as demais que eu acabei de apresentar. E Uzi Minas também ainda não sabe para onde olha, porque ela está envolvida numa tendência de baixo de longo prazo, que perdeu força nessa tendência de baixo porque ela recuou bastante, mas chegou num ponto onde simetria gráfica, caiu, subiu. Se ela vai completar aqui, fechar aqui acima,
eu não viria tanto espaço para um desempenho muito bom no ano para essa ação, pelo menos vamos dizer assim, no primeiro semestre. Não teria tanto espaço porque ela estaria rompendo uma resistência de forma esticada. Ideal seria esse ativo para aí no primeiro semestre, dá uma lateralizada, faz uma simetria parecida com a anterior, volta aqui foi um movimento de alta, que seria um movimento de baixa. E a partir disso, no segundo semestre, no início do segundo semestre, rompe isso aqui, aí sim ela estaria realmente muito interessante, acima dos R$13. Então esse é o cenário das top 10 do Ibovespa. Se você observar, há uma certa divisão aqui, né, até em termos de número de ativos. Se esses ativos correspondem a 45% de peso no Ibov, de acordo com a última carteira do Ibovespa, para que o Ibov rompa seu topo histórico em 2013, ativos que estão aqui têm que começar a ficar pelo menos vir para cá, no mínimo, e ativos que não sabem para onde olha têm que vir para cá. Esses 4 ativos teriam que migrar para aqui para cima, enfim, ter um peso maior olhando para cima para que a gente possa ter esse rompimento. Por isso a questão de olhar o cenário das top 10 do Ibovespa, que pode dar um direcionamento aí para o Ibov. E agora, nós temos aqui os ativos que consideramos interessantes de acordo com o cenário atual, e eu vou abordar cada um deles. Interessante para que momento, teria que recuar, não teria que recuar, em que momento seria de repente uma entrada nesses papéis. Então vamos começar a gente tem CPFE3, TBLE3, LAME4, Lojas Renner, VIVT4, não significa que isso aqui é uma ordem de importância, não tem ordem nenhuma aqui de importância. Tá? Apenas listei aqui os ativos, falando um pouco aqui no setor elétrico, LAME4, Lojas Renner, setor de consumo, VIVT4, telefonia, e o resto aqui até imobiliária aí, a ZTC3, shopping, Iguatemi, aí vem o resto aí, Localiza, Comgás e BIF. Então vamos começar pela CPFE3, gráfico mensal da CPFE3. Esse é aquela que está em um ponto importante, tem uma tendência de alta de longo prazo. Essa linha aqui para ela é muito importante, por volta dos 21,50, região dos 21,50. Não tem sinalização ainda de compra, mas é um ativo que eu ficaria de olho em 2013. Vou estar olhando muito mais ativos, vou estar olhando no mínimo uns 100, 120 ativos, hoje a gente acompanha 120, pode até mudar durante o ano, mas hoje nós acompanhamos 120 ativos diariamente. Esse ativo torna-se muito importante acima dos R$24 para se pensar numa entrada nele. Para um prazo maior, é como se você estivesse querendo pegar um primeiro sinal de força dos compradores, que sinaliza um novo movimento de alta dentro da tendência de alta de longo prazo da CPFE3. Então, a superação dos R$24. Se eu desço um pouco o tempo gráfico, a gente observa essa indefinição aqui agora, e que aqui acima torna-se muito mais interessante para um prazo maior. TBLE3. TBLE3. Observamos uma tendência de alta prolongada, é fato. Tendência de alta bem inclinada para cima. Para que esse ativo gere uma oportunidade de uma entrada de mais longo prazo, tem que romper seu topo histórico. Nesse momento, considerando aí 36,44, esses valores que eu venho apresentando aqui no decorrer desse chat podem sofrer alterações, essas resistências, porque esses ativos tendem a distribuir dividendos, juros, ou até mesmo sofrerem alguns ajustes como grupamentos, dobramento, tá? Ou principalmente esses ativos de desdobramento, e que pode alterar esses valores aí. Mas enfim, nos acompanhando aí no decorrer de 2013, você vai estar totalmente atualizado. Então é um ativo em boa tendência de alta, que para traçar um cenário mais positivo é igual aqui, ó. Ela lateraliza, ela está na tendência de alta, ela vem, olha o comportamento do preço desse papel, sobe, gera uma indefinição. Na hora que rompe, tem um movimento mais forte de alta. A gente pode ver aqui que tinha uma forte resistência. Rompeu, teve um movimento mais forte de alta. Lateralizou. Rompeu, teve um movimento mais forte de alta. Está fazendo uma nova lateralização. Então, da mesma forma, era um ativo para focar nisso aqui. Rompeu, compro, no centro e fecho meu home broker, ou seja, tudo, e vou esperar ela no final de 2013. Não. Compro,
e vou focar em monitorar, tentar pegar essa tendência de prazo maior, médio a longo prazo, até o momento que ela nos prove que começou a perder força. Tá. Lame 4, passando aí para o setor de consumo. Lame 4, gosto bastante do ativo, do cenário gráfico. Bastante para comprar aqui? Não. Gosto bastante, eu até olho o gráfico anual desse ativo, vejo um grande movimento de alta, uma flâmula aqui, um rompimento bom nesse ano de 2012. Então gosto do cenário gráfico desse papel no setor de consumo, mas se eu fosse, vamos dizer assim, tentar prever algo, um futuro aí, dar uma limpada na bola de cristal, que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe realmente o dia de amanhã no mercado, mas baseado em probabilidades, eu estaria realmente, vamos dizer assim, babando por Lame 4 numa correção, pediria assim, pode corrigir durante o primeiro semestre, não tem nenhum problema. Fique à vontade para fazer essa correção. E no segundo semestre, quem sabe aí, segundo semestre, tem uma fama de um ciclo bom para o setor de consumo. E no segundo semestre de 2013, traga alguma sinalização positiva em cima dessa região dos R$15. Essa é uma possibilidade de entrada no decorrer do ano em cima de Lame 4. No curto prazo ela pode gerar outras oportunidades, se a gente vai estar de olho no papel. Pode gerar até outra, que é ficar aqui de lado aí por vários meses, uns 5, 6 meses aí de lado, que seria o mais interessante para a gente fazer compra de rompimento, focando em um prazo maior. Tá? Lojas Renner, no mesmo setor, gráfico parece um pouco com o da Lame e teria que fazer algo parecido com a Lame. Lembrando, fazer algo parecido para quê? Para se fazer uma operação maior, uma operação que se dure mais, se tende a pegar um movimento maior de um tempo gráfico como um mensal, ou seja, uma operação de médio a longo prazo, que pode até extrapolar aí a 2013, tá, na operação. Mas para outro prazo, é um ativo que pode ter correções no decorrer aí de 2013, que pode trazer oportunidades de curto prazo, também estaremos monitorando, mas é um ativo que vem com a tendência de alta bem interessante, vem com movimento de alta, preferencialmente para uma operação maior, teria que recuar, e a faixa de preço ali mais próximo possível dos R$66, R$66, R$65. VIVT4 entra naquela situação da CPFE3. A ação vem com a tendência de alta de longo prazo, que corrigiu. Falando de ativos, a gente abordou alguns ativos agora que vem na tendência de alta forte, tá? Às vezes não precisa corrigir. TBLE3 teria que corrigir de forma lateral e romper topo histórico. Lame 4 teria que corrigir um pouco mais no preço, preferencialmente, já assim como lojas Renner. VIVT4 é um ativo que teve um grande movimento de alta, rompeu o topo histórico, voltou, essa linha aqui é muito importante, e começou a traçar um novo movimento de alta, que o foco seria justamente tentar pegar esse movimento de alta que pode levar ao seu topo histórico na faixa dos R$55. E se a gente olha para um gráfico semanal, aqueles ativos que estariam mais próximos de se fazer uma operação, aqui está rompendo um topo anterior no semanal, R$ 47,96, enfim, R$48 está rompendo aqui agora, gerando um pivô de alta no semanal, que é um sinal gráfico, sinal de alta em um tempo gráfico menor, tentando pegar justamente um primeiro sinal positivo em cima de um suporte importante do mensal, enfim, tentar pegar um movimento de alta do mensal. E neste caso, qualquer tipo de entrada, por exemplo, a Dalton entrei comprando em 48, o que seria fato para se monitorar, estou tentando pegar uma tendência de alta, um movimento de alta do mensal a favor dessa nova tendência de alta do semanal. Então, eu teria que monitorar essa tendência de alta do semanal. Se eu compro esse ativo em R$48, ele não poderia perder R$44,75, ou seja, meu stop poderia ficar 1 centavo abaixo desse valor. Se continua subindo, gera um fundo aqui acima, pode trazer oportunidade de curto prazo, mas no mínimo geraria uma chance de trazer o stop inicial que estava aqui para aqui.
e assim sucessivamente. Vai monitorando, nós vamos monitorando a tendência desse ativo. Mas o fato é que é um ativo em ponto importante no mensal, em uma tendência de alta no mensal, voltou em ponto importante e agora está gerando um pivô de alta no gráfico semanal. Comgás. Comgás foi um ativo até que nós fizemos recentemente uma operação de médio prazo, de curto a médio prazo, e ela deu certo, ela chegou no objetivo da operação. É um papel também que eu considero muito interessante, tem espaço ainda para mais subida. Se a gente falar, aí vamos falar de projeção, né? Se eu gostasse disso, eu falaria o seguinte: se eu gostasse disso, o que, Dalton? De preço-alvo. Mas como é o que normalmente nós, seres humanos, gostamos de previsão, de onde pode bater, essa figura que ela montou no mensal, de triângulo de alta, na análise técnica a gente projeta a altura da base desse triângulo. E projetando a altura, 70 pila. Então ela tem espaço. Então no decorrer do ano, não que necessariamente ela está boa aqui agora para compra. No decorrer do ano ela pode gerar alguns movimentos corretivos. Corretivos, quando a gente fala correção, é movimento de baixa. Uma correção é, numa tendência de alta nós temos os movimentos expansivos, que é o movimento de alta, e os movimentos que a gente chama de correção é um movimento de baixa. Então, monitoraremos mais ainda esse papel para novas operações, seja de médio prazo, seja de curto prazo, mas enfim, tentando pegar, enquanto ela estiver demonstrando força compradora para ir buscar, quem sabe, 70 pila, tentaremos surfar nesse papel. Tem até investidores que estão ainda posicionados nesse papel. Né? O Valsec, que nos acompanha aí bastante, está aí sempre ativo aí no Investmania, mencionou se seria um ativo para manter a compra aí para longo prazo. Sim, o fato é manter uma gestão ativa. Não é comprar, sentar e aguardar 70 pila. É comprar e acompanhar a tendência de alta e verificar se ela vai enfraquecer em um determinado momento. Sentiu dificuldade? Pode recorrer a gente. Será um grande prazer atendê-lo no decorrer do ano. E sempre que precisar da gente, vídeo chat no Investmania ou acompanhando aí as nossas videoanálises. Próximo ativo é ZTC3. ZTC3, tendência de alta. Desses 10 que a gente está abordando, deixa eu pegar um pouco de água. Desses 10 ativos que nós estamos abordando nesse chat especial do Investmania, esse seria, vamos dizer assim, o menos interessante. Por quê? Então, por que você botou ele aqui? Falar um ativo do setor imobiliário, eu falaria de ZTC3. Mas é um ativo que começa a trazer alguns sinais de perdendo força da tendência de alta de longo prazo. Só que é uma ação que, por exemplo, ela volta aqui no decorrer de 2013 para R$ 23,00, a gente está focando ainda em compra no ativo. Uma coisa é ter divergência de baixa, como eu falei no Dow Jones. A outra é confirmar essa divergência de baixa, apontar realmente para baixo. Enquanto ela não estiver apontando para baixo, chegou em pontos importantes, que nós consideramos importantes, como suportes no gráfico mensal, por exemplo, R$ 23,00, é um ativo que a gente vai estar focando, sim, em alguma operação que pode trazer aí, não ser uma operação de médio prazo ou, no mínimo, curto prazo. Mas, no setor imobiliário, se eu fosse focar em alguma coisa, é ZTC3, mas lembrando que o foco não é comprar e sentar e esquecer. Não é esse, até porque esse não seria... No setor, é o ativo ainda em tendência de alta, mais forte, mais alinhado para cima. Não necessariamente que em 2013 vai ser o ativo do setor que vai ter um melhor desempenho. Tá? IGTA3, Iguatemi. A BRML3, que também do setor, tem uma tendência de alta interessante, pode trazer oportunidades, vamos estar acompanhando. A BRPR3 também do setor, vamos acompanhar, mas se fosse para escolher uma do setor, IGTA3 é uma que eu vejo ainda espaço para subida, vai movimentando, vai tendo um movimento lateral. A gente observa um ativo que rompeu uma resistência recentemente, gerou um movimento de alta, que ela gera um movimento de alta, dá uma pequena parada, gera um movimento de alta, está dando uma pequena parada, então ela ainda continua apontando para cima, olhando para cima. É um ativo que consideramos
interessante, tá? Um ativo que consideramos interessante. A gente vai estar avaliando até mesmo a possível entrada na superação da máxima histórica para médio prazo, com stop aqui embaixo, enfim. É um papel que nós vamos monitorar. Ainda não diria que não tem uma força ainda total suficiente para compra. Ela está até próxima de fazer uma oportunidade interessante de curto prazo, mas precisaria de algo mais, como por exemplo, lateralizou, eu teria que arriscar comprar aqui, assim como teria que arriscar comprar aqui. Ou posso definir que só compro na superação aqui dessa máxima e tento pegar esse novo movimento de alta. Então é isso que a gente estaria focando um pouco mais nesse momento para se fazer uma operação maior. Hint 3, Localiza, EGTA e Iguatemi. Localiza nós temos um ativo aqui. Comportamento desse papel. É sempre importante, um fato importante em cima da análise técnica, não é pegar um determinado padrão gráfico e ele é igualzinho para todos. Os ativos têm comportamentos diferentes, as empresas têm comportamentos diferentes. Então, o comportamento do preço também reflete aí o próprio funcionamento da empresa. Então, nós temos um papel que rompe topos, recua, bate em cima de pontos importantes, que é um topo anterior, começa a subir até dar uma lateralizada, rompe de novo, volta, bate no topo anterior. Isso significa o quê? Um ativo que ainda apresenta uma tendência de alta significativa. Novamente, ela rompeu um topo aqui anterior, só que não deslanchou, mas não voltou para baixo desse topo anterior. Que topo anterior dá? 35,26, máxima do mês de abril de 2012. E agora, se a gente olha para um prazo menor, ela está gerando aqui, até mesmo, quem sabe, no encerramento desse pregão, desse vídeo chat, ela pode gerar uma oportunidade que a gente julga interessante, como comprar aqui, colocar um stop aqui embaixo, enfim. Vou tentar surfar na tendência de alta, que por enquanto é positiva dessa ação, tem comportamentos interessantes, então seria um tipo de operação que a gente estaria fazendo focado em médio prazo. Não em sentar na ação e ficar até 2013, até o final de 2013, mas acompanhar essa tendência de alta dela, tentar acompanhar, tentar pegar uma parte do lucro dessa tendência de alta, que esse é o foco. Não é tentar pegar a mínima do movimento e a máxima do movimento, que isso é balela. Acertar o topo e acertar o fundo, né? Balela. O foco é tentar surfar em uma parte do movimento da tendência de alta de um determinado ativo. Então, Hint 3, interessante, quando eu falei lá atrás que ativos que poderiam estar próximos de algum tipo de operação, veio VT4, Hint 3. BIF 3, fechando essa lista dos 10 ativos mais interessantes. Topos e fundos descendentes, aqui gráfico semanal. Mas no gráfico mensal, o que é que nós temos? Temos um ativo que teve um movimento forte de alta, ainda dentro desse grande movimento de baixa, caiu, lateralizou e rompeu tudo para cima. Sinal significativo, estabeleceu uma tendência de alta e rompeu, em termos de oscilação, esse topo importante, que era onde o ativo estava dentro, preso um bom tempo dentro desse grande movimento de baixa. Conseguiu ali, tentou se libertar, mas é porque chegou com um nível um pouco mais esticado aqui para cima, que a gente considera, vamos dizer assim, se fosse falar de repente na parte fundamentalista, está caro nesse momento. Está gerando uma correção. Essa correção não significa dizer que ela vai voltar necessariamente no 7,47. Já estamos monitorando essa correção. A partir do momento que essa correção começar a dar indícios que ela está perdendo força, tá? O gráfico diário tem alguns sinais, mas enfim, ainda é início. Mas a partir do momento que ela começa a demonstrar, esse é o gráfico semanal, a partir do momento que ela demonstrar que está perdendo força, na queda, a gente abre a possibilidade de estabelecer uma compra no início de um movimento para tentar pegar um movimento mais forte desse papel, 2013, se ele realmente acontecer. Ou mesmo se ela para aqui, não cai mais, fica aqui de forma lateral, a gente já estaria avaliando também comprar esse rompimento até com stop aí, poderia ser aqui embaixo, ou usando um gráfico semanal para um stop mais curto, tentando pegar um movimento maior, que poderia jogar esse ativo, se a gente fosse traçar projeções em cima, deixa eu pegar a ferramenta corretamente aqui, projeções em cima desse pivô de alta, clássica, usando a projeção clássica,
uma projeção inicial na faixa dos R$20, que é onde está praticamente o topo histórico do papel. Então, é um ativo que a gente está de olho, é um ativo interessante que a gente vai estar de olho também no decorrer de 2013. Então, aqui encerramos a nossa apresentação. Fique à vontade se tiver alguma pergunta a respeito sobre a apresentação, ou até mesmo um ou outro ativo. Se não for nada para longo prazo, for mais para curto prazo, você pode deixar para o vídeo chat de logo mais das 16h45. Mas fique à vontade para enviar sua pergunta. O fato principal, vocês conseguiram perceber que tem ativos realmente muito interessantes. Em determinadas faixas de preço, tornam-se mais interessantes ainda para entradas focando num prazo um pouco maior. E ativos que podem não estar nessa lista, a gente, como eu disse, acompanha 120 ativos hoje, diariamente. Ativos que podem não estar aqui nessa lista, eles podem começar a fazer parte de uma lista interessante para a gente operar, fazer operações maiores, ou mesmo de curto prazo, no decorrer de 2013. Então, será uma grande honra tê-lo aí nos acompanhando no decorrer de 2013. Uma grande honra, será um prazer enorme ter você presente aí nos nossos vídeo chats. E o nosso foco, é importante ressaltar que o nosso foco não é gerar operações, sair gerando operação. O nosso foco é gerar oportunidades, buscar oportunidades, que essas oportunidades tenham uma grande chance de gerar rentabilidade no médio e longo prazo. Não necessariamente só no curto prazo, no médio e longo prazo, ou seja, focar em rentabilidade, não em operações. Eu tenho que operar. Não, não tem que operar, você tem que gerar rentabilidade. Sua conta tem que agradecer você no médio e longo prazo. Então, convidamos você a nos acompanhar, porque vai ser esse o grande foco nosso. Já vem sendo e continuará sendo mais e mais aperfeiçoado para 2013. Então, fique à vontade agora. Primeiramente, desejo a todos um excelente final de ano, boas festas, uma ótima virada e que a gente consiga, e quem sabe, aquela teoria apresentada no Ibovespa, ela consiga ser concretizada aí na prática no decorrer de 2013 do ciclo decenal.